Olá, eu sou Patrícia Cobra Vivas. Eu tenho a alegria de receber hoje uma grande amiga, companheira de muitos anos de trabalho, de parceria, de viagens e aventuras, Renate Miller. Renate é gaúcha, consteladora, helper em Pathwork, professora, coordenadora de formações do Pathwork. E algo que para mim é muito importante é que Renate foi a pessoa que trouxe, ousou trazer o Pathwork há mais de 20, 15, quase 20 anos, acredito, para o Brasil não, para o Rio Grande do Sul, e fazendo uma grande transformação na sua vida. Então, eu tenho muita alegria em recebê-la. Nós vamos aguardando Renate. Nesses anos, Renate tem vários projetos e esse projeto, especialmente aqui, que Renate vem a meu convite, é Mulheres que Contam e Encantam, que é exatamente para trazer mulheres empreendedoras como Renate e que possam inspirar mais pessoas, que possam trazer sua riqueza, sua ousadia, sua inspiração e coragem de trazer e fazer transformações profundas e também estar a serviço da vida. A Renate é uma pessoa muito dinâmica e que tem projetos muito interessantes, então, além de que nós vamos ouvir um pouco da história, da trajetória dessa mulher, nós também vamos ouvir esses projetos e trazer esses convites a cada um que ouvir agora, estiver conosco agora na live e que virá depois, que virão pessoas que virão depois assistir. Renate está chegando aqui, vamos receber. Olá, Oi, Patrícia, que bom estar bem-vinda, que aqui. bom, que bom, muito bom te ver, tá linda, que bom e muito bom, bom estarmos juntas em mais essa aventura. E mais essa, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui, fazendo parte desse projeto tão bonito, né? De Uhum, mulheres e suas histórias. uhum, Eu acho que é muito especial a gente poder honrar uhum, o nosso feminino, a nossa trajetória, né? uhum, Tudo que a gente conquista e que uhum. leva também a, de alguma forma, ser um pouco de estímulo, de motivação para outras tantas mulheres, né? Exatamente, exatamente. Enquanto a gente te esperava, eu falava exatamente isso, né? A tua coragem e ousadia e dinamismo, empreendedorismo certamente inspiram muitas outras mulheres, né? Então, queria que você começasse contando um pouco, né? Eu já falei um pouco de ti, mas queria ouvir de ti, né? Quem era Renate Miller antes de ser essa Helper in Pathwork, consteladora, coordenadora de formações? Antes de quem era, né? Renate Miller, antes de trazer o Pathwork, ousar trazer o Pathwork para o Rio Grande do Sul, quem era essa mulher? Né? O que fazia desse. Eu acho que talvez eu vá um pouquinho mais atrás ainda, né? Ah, porque quando tu me convidou, eu fiquei lembrando um pouquinho, né? E fui lá numa coisa que a minha mãe dizia que desde muito pequena eu tinha, eu queria entender por que que a gente estava aqui, né? Então ela disse que Então às vezes começou eu lá. fazia perguntas que ela ficava meio sem saber o que responder, O que porque eu faço com essa resposta agora? porque tipo assim eu dizia tá, mas por que que a gente nasce, né? Tá, mas aí tá, e ela tentava explicar para crescer, para ter uma profissão, para casar, para ter filhos, tá? E o que mais? Para mim, isto não me satisfazia. Já não fazia sentido para a menininha.
Ah, então só isso e o que mais? Então, assim, eu diria que desde sempre eu tinha uma curiosidade, uma inquietação de saber mais sobre o mundo, sobre, né? Uhum. Então, muito cedo, já na adolescência, eu, das primeiras coisas que me ocorreram, assim, enquanto profissão, era fazer psicologia, né? Uhum. E eu sempre fui uma boa ouvinte, então as minhas amigas, a gente se reunia e elas vinham pedir ajuda, então eu já tentava exercitar Tava esse no sangue já mesmo. isso. E então, quando chegou o que hoje corresponde ao nosso ensino médio, né? Naquela Uhum. época era o científico, Uhum. eles recém tinham lançado um programa de cursos, como é que se dizia? Profissionalizantes no ensino médio. Uhum. Todo o ensino Uhum. médio era obrigatório, foi uma coisa bem imposta, então não tinha nem muita estrutura. Na escola que eu cursava, um dos cursos profissionalizantes foi terapia ocupacional. Então, aquilo, assim, quando eu vi que tinha um monte de psicologia dentro da terapia ocupacional, eu disse, tá, Uhum. é aqui que eu vou ficar, porque eu já vou começar a aprender antes mesmo de entrar na Uhum. faculdade. E aquilo que a gente acha que às vezes vai encurtar caminho, pode deixar mais longo, né? Aham. Porque a minha experiência, eu diria assim, acho que tudo nada é por Uhum. acaso, mas a minha Não. experiência não foi das mais felizes, né? Não no Uhum. curso em si, mas assim, no final do curso a gente tinha que fazer estágio prático, né? Uhum. E então, naquela época, isso era anos 70, Uhum. nós tínhamos ainda, não tinha toda o movimento antimanicomial que acontecia. Uhum. Uhum. Então, assim, eu fui parar num hospital psiquiátrico, numa unidade de pacientes masculinos crônicos. Então, assim, eram pessoas que estavam lá depositadas há Uhum. 20 anos, né? Uhum. Esquecidas, que não tinha a mínima condição de alguma De ajuda retorno. de Uhum. retorno. Não, né? Então, eu diria assim, talvez foram os piores 6 meses da minha vida. Eu tinha Uhum. pesadelo seguido e E às vésperas jovenzinha. do vestibular, Uhum. tudo que eu queria era não fazer psicologia. Se Porque, psicologia é isso, porque na não. minha cabeça, aos 16 Uhum. anos, era assim, isso vai me levar a trabalhar com esse público com nenhuma chance de... Uhum. Eu sei que eu odiei tudo, e aí aqueles testes vocacionais, né, que a gente fazia e faz ainda hoje, me levaram dizendo que eu tinha muita facilidade de comunicação. Então, imagina, de uma coisa de loucura, de doença mental, de um clima super denso, eu fui para o que se chamava de top de festa, de glamour, né? Que era a comunicação social, no caso da PUC, né? Famosa Famecos, para quem é aqui do Sul, é muito conhecida, né? Então, assim, eu fui para uma coisa completamente oposta, né? E Uhum. fiz especialização em relações públicas, trabalhei com agências de propaganda também, e trabalhei 15 anos quase nessa área. Os últimos 7 eu tive uma agência de Uhum. promoções Uhum. que fazia um bom trabalho, né? Uhum. E até eu era sócia de uma amiga, que até hoje é minha amiga, né? Ah, a Eliette, e assim, foi muito interessante porque eu tinha que em torno de uns 30, acho que 31 anos, e eu comecei a me sentir como se eu tivesse uma crise existencial, Uhum. né? Eu já era casada, eu tinha um filho, eu tinha Uhum. uma profissão estável, uma empresa que estava bem sucedida, eu não tinha nada que dissesse assim, né, que estava me incomodando, mas eu sentia um vazio dentro de mim.
algo Aquela que eu não menininha te sabia. lembrou de novo, olha só, não vai ser só festa e Exatamente. produção. É. Algo que eu não sabia explicar, que naquela época eu já fazia terapia, e eu fui para terapia porque eu brincava, né? Que eu me sentia feito o coelhinho da Alice. Tá na hora, tá na hora. Era a mãe, a esposa, a dona de casa, a profissional, Uhum, né? Que tinha que uhum, atender a tudo e a todos. Mas tinha algo que ia além disso. E aí, uma amiga, que não era minha amiga pessoal, ela era colega do meu esposo, e numa janta ela me conta assim: ai, eu estou fazendo um trabalho incrível, um trabalho corporal que eu estou adorando, e eu não sabia, eu quero fazer isso. Porque parecia assim que a terapia que eu fazia era muito na questão mais da razão, né? Da uhum, conversa. uhum, E eu senti uhum, que eu precisava fazer alguma coisa com o corpo. uhum, Então, ali eu diria que foi a minha primeira abertura para a uhum. espiritualidade, né? E para toda a caminhada que eu fui seguir depois, como Emma Cirne, uma mulher que já virou estrelinha lá no céu, mas que foi chave depois da minha mãe, que foi minha primeira mestra espiritual. E com ela você teve grupos, vocês tinham grupos de meditação, se eu não estou enganada, né? Vocês Na também realidade, foi meditavam? muito interessante, Patrícia, porque assim, Moema Cine era uma mulher muito, digamos, avançada para a época, né? Uhum, Ela uhum, trazia coisas diferentes, por exemplo, o que hoje a gente ainda fala de Thérèse de Berterra, da antiginástica, ela uhum. trazia isso lá atrás, Naquela época, uau. né? E Uhum, ela me convidou, ela fazia um trabalho de consciência corporal que era maravilhoso. Até hoje eu não encontrei ninguém assim, encontrei proximidades, mas nada que chegasse tão próximo dela. E Moema, depois de uns 2 meses que eu estava fazendo o trabalho, que eu me encantei, ela me convidou para fazer parte de um grupo. Depois, tempos depois, eu fui saber que era um grupo super seleto de 10 pessoas que ela tirou a dedo dos alunos dela uhum. para participar desse projeto que era, ela chamava de um laboratório, né, de meditação. Ah, tá. E, e aí nós começávamos, a gente tinha encontros semanais, e vinha, não era uma meditação passiva, a gente estudava muitas coisas, muitas Uhum, fontes diferentes, uhum, e em seguida ela adoeceu, era para, de acordo com os médicos, ir logo embora, mas ainda durou uns 2 anos e pouco, e a gente aprendeu muito com ela. E aí a gente começou a fazer grupos de meditação. Durante 5 anos eu coordenei com uma amiga que hoje uhum. mora há bastante tempo na Alemanha, um grupo de meditação que foi o que a gente chamou esse e vários outros grupos também, Uhum. né, de convivência, né? Era um trabalho muito lindo, muito especial. E foi Mas graças a... nessa época você ainda tinha agência. Sim, eu Era estava lá no paralela à agência. marketing, né? Uhum, uhum, Só que o que que aconteceu? Eu comecei a cada vez mais querer fazer trabalhos voltados para o meu autoconhecimento, uhum, voltados para a psicologia, uhum, e menos eu queria saber de ler livros de uhum, marketing, enfim, né? Aí, nessa época, a Moema me disse que eu tinha que fazer um trabalho, um curso que ia acontecer em Porto Alegre, que era sobre dinâmica energética do psiquismo. Eu Ah, não que legal. sabia o que A era Deb chegou aquilo, antes. Aham. né? E fui fazer esse workshop e era com a Ida Pustiunic, né? A pessoa que mais tarde estaria trazendo o Pfeffer para o Brasil. Nesse, Uhum. tu vê como tudo, né? As coisas vão acontecendo. A pessoa que organizou É o muito. trabalho, né? E que estava coordenando, ela teve algum contratempo e me pediu
que eu então levasse a Ida para almoçar, desse, como eu era uma boa relações públicas, eu fiz o RP ali com a Fazer o Ida. social como uma boa libriana. Exato, exatamente. E a gente teve uma afinidade muito grande, tanto que eu convidei a Ida para voltar e dar um workshop para todo o pessoal do Convivência, né? Que nós éramos um grupo grande, nós tínhamos, nós, aqueles que liderávamos grupos, mas nós tínhamos muitas pessoas que faziam parte desses grupos de meditação. E foi lindo, foi um workshop lindo. Mas nessa época a Ida me disse, olha, eu estou conversando com os americanos para trazer um trabalho para cá, que quando eles vierem eu vou te chamar. Eu tá, nessas alturas eu nem estava aí muito interessada, tá bom, né? Nesse meio tempo, eu fui fazer um workshop de holotrópica, né? Uma respiração holotrópica, né? Mas assim, antes de começar mesmo o trabalho de respiração, na noite anterior, o facilitador fez todo um trabalho de alinhamento, de meditação, e tirava cartinhas e fazia cada um fazia uma pergunta. E a minha pergunta era, nessa época, importante, nessa época, eu e a minha sócia, a gente estava meio que em crise. Até pedimos ajuda de uma psicóloga e tal. E aí, a minha pergunta era em relação ao meu trabalho com ela. O trabalho. Né? Só que o que apareceu, quando eu fui fazer a meditação, apareceu assim, o nome da minha empresa de um lado, bem grande, e do outro lado, algo vazio. E era como se fosse dois caminhos. E eu dizia, não, mas eu não estou... A minha pergunta não é em relação à minha empresa. Está tudo bem com a minha empresa. E aquilo insistia. E eu dizia, mas como assim? O que é o outro caminho? Né? E aí eu sei que eu tirei cartas, mas foi muito interessante porque uma das cartas que eu tirei dizia mais ou menos assim, que eu iria trabalhar para ampliar a consciência e integrar o masculino e o feminino. E cá estou há mais de 30 anos fazendo essa caminhada. Então, essa, Patrícia, ali foi um divisor de águas. Eu passei essa noite em claro, nunca vou me esquecer, eu sentada na cama, era um lugar que tinham várias outras pessoas também, né? E era uma força, como, sei lá, uma egrégora espiritual que me dizia, fica tranquila, vai dar tudo certo, só não é mais isso. Ali é como se tivesse me tirado o véu e eu entendi que não era mais a empresa, né? De comunicação, não era mais aquela carreira. Né? Num primeiro momento, foi um choque, né? Foi um grande choque, porque assim, eu não esperava isso. Né? Mas foi tão claro que quando chegou na segunda-feira, eu disse para minha sócia, olha, eu entendi que não é a nossa relação, é a minha relação com esta profissão. E eu estou querendo, então, sair da empresa, sair da sociedade. Deve ter sido um choque também, né, para ela. Total. Né? Na época, talvez ela até vai me ver. Da noite para o dia. Ela não acreditou, assim como muitas pessoas não acreditavam, porque eu estava muito bem estabelecida, né? Ela achava que eu estava enrolando, que eu ia abrir uma outra empresa e levar todos os clientes. Uma concorrência, né? Exato. E na realidade, quando eu fiz isso, eu não tinha ideia do que eu ia fazer. Eu não sabia. Foi antes, né? A palestra que a gente tem no Pathwork, né? O Abismo da Ilusão, né? É bem isso, né? É dar o passo, né? E realmente saltar, né? No abismo. Esse lugar é o bonito, né? A ousadia. Né? Esse passo que às vezes a gente nem se dá conta que está sendo ousado. Só é aquilo, né? É uma certeza, né?
E naquela época eu não tinha consciência de que assim eu estava voltando para aquilo que foi o meu anseio da adolescência. Não, eu só assim, não é mais isso e o que é, mas tinha que uma agora? força tão grande dentro de mim que dizia: fica tranquila, né? Tudo vai se encaminhar e tu vai saber a seu tempo. E foi a isso, foi final de 1992, né? Então, em 93, eu ainda fiquei por 6 meses ajudando, porque eu era dona da empresa, não era assim para sair, né? Fazendo a minha retirada. E aí, perto de julho, eu resolvi que eu ia experimentar fazer o vestibular para psicologia. Mas eu tinha certeza, assim, eu não vou tocar num livro, eu não vou perder tempo, né? Se for Se para for ser, para vai ser. entrar, E eu me saí melhor nesse vestibular do que naquele lá, com cursinho e toda a história, há quase já era 20 uma anos. mulher, né? Já era uma mulher, já sabia, tinha outra E a experiência, outro alma sabia que era conteúdo, esse o né? caminho, né? Aí eu estava na psicologia quando a Ida me liga e diz: olha, os americanos estão vindo e tu tens que vir para fazer essa formação. E eu, tá, mas que formação é essa? Ah, é do Pathwork. Eu não sabia nem pronunciar O que que é isso? Pathwork. Que ninguém sabia nada. Não, Essa mulher ousada que trouxe e convidou mais alguns exato. outros ousados, né? E naquela época, assim, aí um parênteses, né? Naquela época eu estava desempregada, né? Eu tinha a parte que eu tinha vendido da empresa que me dava para viver mais um ano, né? E o meu marido, que era diretor de uma empresa, a empresa estava quebrando. Então, assim, nós estávamos vivendo um momento muito instável financeiramente. E naquele momento eu teria que fazer uma formação de uns 8 anos em Na Salvador, Bahia, no momento em que caríssimo em passagens dólar. aéreas eram muito caras e todo o curso era em dólar, né? Era muito caro porque eram os americanos que vinham, né? Então era um investimento muito alto. Era E muito alto. assim, racionalmente, Patrícia, a minha mente dizia: tu é louca, não tem, não é momento para isso, né? Mas dentro de mim tinha uma certeza, uma convicção, né? Que aquilo era o caminho que eu não tive dúvida. Aconteceu mesmo comigo. Eu também não tinha dúvida. Eu morava em Brasília, fui para São Paulo, né? Com o dono Versus ainda coordenando a formação, né? E também, eu estava numa situação financeira delicadíssima, mas eu tinha certeza. Era uma coisa que não cabia, era certo. O que aconteceu, eu não sabia. E funcionou, gente. Está aqui. Pois é, pois é. Que Então, aí eu lindo, né? comecei no Pathwork, né? E como naquela época a Ida foi muito interessante. Ela conta, e vocês já devem ter conversado também aqui, né? Ela conta que ela não tinha ideia do que ela estava, né? Mas ela chamou pessoas de vários lugares do Brasil, né? E os americanos, depois de nos dar o conteúdo básico, aquelas pessoas que já tinham experiência, né, com grupos que já tinham algum trabalho, eles deram para a gente começar a fazer grupos também. Então, em 94, eu comecei, né, aqui em Porto Alegre, os primeiros grupos de Pathwork, né? E eu não tinha ideia realmente do que isso ia significar, né? Do quanto esse trabalho ia realmente mudar a minha vida, né? Porque foi muito tudo sincrônico à medida que eu fui, digamos, aquela poupança que eu tinha guardada ia terminando, eu fui começando a fazer os grupos. Em muito pouco tempo eu tinha 7 grupos, né? Em 95 eu comecei a dar grupo em Montevidéu e em Blumenau.
mais 5 em Porto Alegre. Então, assim, foi um multiplicar, né, muito grande, até que eu resolvi trazer também a formação do Pathwork aqui para o Sul. Então, assim, isso foi expandindo, né? Eu me lembro, tem uma imagem que talvez alguns que estão aqui ouvindo já devem ter ouvido falar. Quando veio a formação, a primeira pessoa que vinha para dar a formação aqui no Sul, também americana, ela perguntou, né, o que me levava a querer abrir essa formação aqui. E não era só, era para mim abrir as outras pessoas para participarem, né? Era um workshop introdutório. E eu, na hora, era uma meditação, e eu queria me concentrar e vinha uma melancia. Eu queria me concentrar e vinha uma melancia. Eu disse, mas até que assim, tá bom, o que tu quer? Quando eu aceitei a melancia, ela se abriu assim ao meio, e ela disse, para ter um fruto grande precisa de muitas sementes. Sabe? Aquilo eu nunca esqueci. Porque algumas pessoas me diziam, tá, mas para que tu vai trazer a formação se tu está fazendo um ótimo trabalho aqui, tu vai querer que outras pessoas estejam competindo contigo? Eu nunca me preocupei com isso, mas assim, aquela pergunta me veio, é mesmo? E por que eu quero mesmo? E aí veio essa metáfora da melancia, né? E foi o que aconteceu. Muitas pessoas começaram a também seguir esse caminho. Eu fiquei 16 anos na liderança do Pathwork regional. No conselho, né? No conselho nacional, né? Mas foi um trabalho muito lindo, de muito crescimento, assim, que eu não me arrependo de nada. E foi, né, Renate, deu muitos frutos, né? Deu e dá muitos frutos, né? Porque o Pathwork não só no Brasil o Pathwork cresceu muito, é o país que mais tem pessoas que fazem Pathwork, né? E aqui no Rio Grande do Sul também, né? Multiplicou muito e tem um grande número de pessoas que fazem esse trabalho e que beneficiam realmente muitas pessoas. Eu te diria assim que como eu fiz a psicologia junto, né, com o Pathwork, foi muito incrível porque eu ia vendo assim as escolas psicológicas, né, a psicanálise, o comportamentalismo, o humanismo, e tudo que eu aprendia naquelas escolas eu via no Pathwork, estava tudo ali. Então, realmente, esse foi o trabalho mais profundo que eu encontrei até hoje, né? Que mais me Ele abraça levou... tudo. Abraça tudo. Ele abraça tudo. A gente pode ler, a gente pode olhar budismo ali dentro, a gente pode ler constelações familiares ali dentro, a gente pode ver psicodrama, a gente vê tudo ali, né? Realmente ele abraça muito isso. Né? E aí Renata, Pode falar. E aí, porque assim, você ficou muitos anos e hoje você coordena formações, você dá aula em formações, né? Você não tem mais grupos, mas você atende individual, né? E como é essa coordenação? Que eu acho que é uma coisa interessante. Gente, esse barulho todo aqui são meus 2 cachorros que enlouqueceram aqui. A Renate conhece os 2. Eles enlouqueceram aqui do lado. Sabe o quê? Eles devem estar ouvindo a minha voz, Patrícia. Então, com saudade, eu acho que é isso. É bem possível. A Bela eles enlouqueceram. Eles nunca enlouqueceram. Eu falei, eu vou ter que explicar, porque essa barulheira aqui, os 2 enlouquecendo aqui. Mas, assim, como é esse movimento que você hoje coordena formações? E o que a gente até conversou um pouco antes, quando a gente entrou nesse caminho, tanto no meu caso como no teu, é o quanto eu acho que não dimensionávamos, inclusive, a responsabilidade e o quanto a gente ia trabalhar. Porque, assim, é um trabalho maravilhoso e a gente realmente é apaixonadas por esse trabalho. Mas como é essa coordenação, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante você contar um pouco. Né? Como é que é essa coordenação de formação, preparar pessoas, né, para fazer esse trabalho que é tão lindo, tão rico?
Eu não sei te dizer assim, eu acho que tem coisas que a gente vai fazendo, Patrícia, que só vai se dar conta depois que fez, do que fez, sabe? Uhum. Então, assim, eu me lembro que eu e a minha colega de São Paulo fomos as primeiras a trazer ela, foi a primeira, né? Que trouxe a formação depois do nosso grupo, do primeiro grupo do Uhum. Brasil, e eu Uhum. fui a Que foi segunda. onde eu fiz, né? Então, Uhum. assim, a gente foi estruturando, né? Uhum. Uhum. Como eu tinha psicologia junto, eu tinha, assim, por exemplo, na psicologia, que foi um curso muito bom, mas muito teórico, Uhum. né? Então, eu sentia muita necessidade da prática. E o Uhum. Pathwork é algo extremamente prático, Uhum. né? Ele nos leva para viver aquilo e não ficar Uhum. só no entendimento mental, né? Uhum. Então, como eu já tinha, por exemplo, toda essa experiência de 5 anos nas meditações, que a gente utilizava técnicas de várias abordagens, Uhum. né? E, e também, por exemplo, na psicologia, tinha os estágios práticos, né? Que a gente era Uhum. obrigado a fazer. E eu via do quanto essa prática era fundamental. Então, eu fui construindo, eu acho que eu fui costurando, né? E aí Uhum. eu queria dar um ponto que eu acho que é bem importante, assim. Às vezes eu recebo muito perguntas de jovens, assim, que estão perdidos na sua escolha profissional, que não sabem bem. Ah, mas eu não sei se eu faço isso, se eu faço aquilo. Eu sei que é momento, e hoje ainda é mais cedo ainda, né? Que eles têm que fazer essas escolhas, então é bem complicado. Mas eu te diria assim, eu não me preocuparia em ter que acertar de Uhum. primeira, porque está tudo Ok. certo, Tá né? tudo vai servir. Depois a gente olha para trás e fala, Então, eu serviu. diria assim, esses 15 anos que eu, tanto o curso de comunicação como os 15 anos praticando, me Uhum. deram uma experiência de organizar coisas, tu entende? Então, eu acho que isso foi muito importante. Eu É a agradeço, preparação honro mesmo. muito toda a minha caminhada anterior, porque isso me deu base para que eu pudesse estruturar realmente uma formação, né? Ah, onde tinha uma base muito. O Pathwork não é um curso que a gente faz assim, né? Eu Uhum. sei que De fim de muitas semana. pessoas, como o guia diz, não é para muitos, né? Porque Uhum. não é todo mundo, ainda mais hoje, numa cultura super imediatista, que todo mundo quer tudo para ontem. O Uhum. Pathwork, realmente, o objetivo, né, desse caminho é estar Uhum. no caminho, não é terminar, né? Então, o nosso trabalho, essa formação, acima de qualquer coisa, é um desenvolvimento pessoal. Ela Uhum. também vai formar profissionais, mas mais do que isso, esse profissional tem que primeiro desenvolver ele mesmo. Então, não adianta uma coisa rápida, né? Uhum. Tanto que a Uhum. gente estruturou a nível de currículo nacional, né? Nós temos Uhum. um currículo Uhum. que envolve todo o Brasil, que não deve ser uma formação menor do que 7 anos. Uhum. As duas etapas. A primeira, que é para formar facilitadores, e a segunda, que é para formar helpers, que Uhum. seriam os terapeutas, né? Uhum. Então, assim, por quê? Porque precisa ter um movimento realmente Uhum. transformador dentro de nós, né? De amadurecimento, né? E eu cada vez vejo o quanto isso é importante, né? Uhum. E aí eu Uhum. quero fazer, se tu me permitir, um gancho com esse segundo caminho que eu escolhi, que foram as constelações, né? Então, eu ia te perguntar É, exatamente isso. Porque assim, eu sei que de alguma forma veio através de pessoas do próprio Patrick, né? é, Então, como é, é que as constelações chegaram para ti, né? E é. como elas se manifestam hoje, né? Porque elas são realmente hoje você abraçou isso com muito É. carinho, né? Com muito envolvimento, né? Então, assim, eu estava num encontro internacional do PEFA, na Califórnia,
E eu e Cláudia Boatti, que talvez muitos de vocês conheçam aqui, a gente fez juntas a formação do Pathwork, né, em Salvador. E sempre fomos muito amigas. E nós estávamos conversando com o pessoal do México. E entre assuntos que eles estavam trazendo, um deles foi que eles estavam muito impressionados com o trabalho que eles tinham feito de constelação familiar. E a gente perguntou, tá, mas explica mais. Eles tentaram explicar e a gente não entendeu nada. Que, como muita gente faz, né? Mas o que é mesmo isso? E a gente tenta explicar, eu acho que só vivendo realmente, né? Mas aquilo nos... Sabe quando o bichinho mordeu, né? Ficou aquela coisa curiosa. Isso era no final do ano, eu acho que foi em 98, 99, eu acho. Não me lembro bem. Aí, no ano seguinte, a Cláudia foi à Espanha e fez um trabalho com o Hellinger. E aí me contou, empolgada, tem que conhecer esse trabalho. Aí nós estávamos, depois dando uma reunião no Uruguai, eu e ela. Quando terminou a reunião, nós saímos para jantar e conversando e tal, até que ela me fala de novo, tu tem que conhecer esse trabalho, eu estou impressionada e tal. Tá, mas me explica melhor que eu não estou conseguindo entender. Aí nós, em pleno restaurante, com copos na mesa, ela disse, tá, pega aqui, e começou a botar os copos. Aqui é meu pai, aqui é minha mãe, aqui é não sei o quê. Eu fiquei, hã? Quando eu senti os campos e descobri coisas que... Eu disse, tá bom, eu quero fazer esse negócio. E, em seguida, aquelas coisas que a gente não explica, sincronicidade, como dizia o meu querido Jung, né? Num e-mail entre colegas desse Conselho Nacional do Pathwork, que falava de outra coisa, nada a ver. No final do e-mail, uma colega põe uma observação para uma outra, bem específica. Fulana, se tu quiseres, vai ter um workshop de constelações familiares em Fortaleza. Eu, É agora, é esse. E foi assim, 2001, que eu fiz o meu primeiro ingresso, né, nas constelações familiares, um workshop com o Gunther Weber, que era o primeiro discípulo do Hellinger, né? E de lá para cá, 20 anos. E de lá para cá foi uma caminhada assim, indo atrás do Hellinger, dos discípulos dele. Em 2004 eu me formei, né? Fiz a primeira formação com a Mimansa e o Peter Spelter, e depois com o Hellinger na Hellinger Ciência. Aí eu trouxe, em 2008, a primeira formação de constelações para o Rio Grande do Sul, com o pessoal da Argentina, da Tio Bosman, o Centro Bert Hellinger da Argentina, que foi a formação que tu fizeste. Que foi que eu fiz. Né? E, então, assim, mas uma das coisas que eu acho muito especial, né, primeiro é como esses dois caminhos se casam. Né? Era a próxima pergunta que eu ia fazer para você. Como é que você vê que a constelação e o Pathwork se casam? Como é que eles se conversam? Porque é muita riqueza, né? Porque, para mim, assim, o Pathwork, ele é o trabalho que mais nos leva a mergulhar dentro de nós mesmos numa profundidade incrível, né? Mas ele não expande isso para o nível sistêmico. Então, a constelação vem e diz, ok, isso é a tua consciência, o teu inconsciente pessoal, agora vamos ver no inconsciente sistêmico, né? Então, ele complementa, porque, digamos assim, muitas vezes nós estamos trabalhando uma questão e vai, por exemplo, uma crença, né? E eu não consigo ir além, eu já descobri e tal. Só que, assim, é uma crença transgeracional, ela vem lá de trás, tem uma origem lá atrás. Então, quando tu olha para essa visão sistêmica, né? Isso amplifica, isso nos dá mais entendimento, né? E então a constelação, eu diria assim, ela
veio para complementar para mim o trabalho que eu já vinha fazendo, meu trabalho pessoal, e mudou completamente na clínica também, no atendimento, né? Uhum. Agora é interessante porque dentro do próprio Pathwork, embora realmente eu também, para mim, a compreensão que eu tenho é essa expansão que abre, amplia mais o olhar, mas a gente tem uma palestra que é exatamente as falsas impressões dos pais. Então, dentro do próprio Pathwork já Tem tem essa muito, abertura, muito, né? muito. Inclusive os níveis de consciência. Os níveis de Tem consciência nomes um pouquinho diferentes, mas ele fala diferentes. exatamente desses níveis de consciência. A Então é importância de lindo. conectar o vazio, principalmente com as novas Sim, constelações, a importância de conectar o vazio, é, né, que o Pathwork traz, o vazio criador, e é, aí a constelação também, é. né? E outra Então é coisa, uma esse conversa. aqui eu achei muito especial, foi poder acompanhar um mestre por 20 anos quase, né? Vendo ele transformar, né? Porque Hellinger ele sempre dizia assim, ele primeiro que ele não queria escrever, Gunther Weber foi um Uhum. dos grandes incentivadores dele para escrever, mas ele Foram, dizia, inicialmente eu outras pessoas escreveram, né? isso. As teorias engessam o conhecimento, ele dizia. Eu não Uhum. quero. Para Uhum. mim, eu vejo uma coisa hoje, ela é uma. Se amanhã ela me mostrar diferente, eu vou acreditar naquilo que me é mostrado. Só que, claro, que era tanta coisa rica que ele foi começando a escrever, ainda bem, né? Ainda Só bem. que ele tinha uma humildade de também poder perceber diferente e reformular. Então, nesses 20 anos, por exemplo, a formação que eu fiz, a formação que tu fizeste, né, Uhum. lá, Uhum. não é mais aquilo que a gente faz Uhum. hoje, né? Uhum. Porque ele foi Esse, evoluindo, ele foi trazendo e teve a mais humildade, né? e muitas coisas ele disse, olha, isso aqui eu não estava certo, isso aqui não é Uhum. assim. Ele foi É lindo isso. reformulando, né? Então, É até lindo. chegar no que ele chamou das novas constelações ou das constelações do espírito, né? Uhum. Então, eu sinto que foi um privilégio poder acompanhar essa caminhada dele, né? E tu vê que interessante, nas últimas palestras do Pathwork, tem uma partezinha que ele dizia assim: à medida que vocês forem expandindo a consciência, novos instrumentos Uhum. virão para Uhum. auxiliá-los no caminho. Uhum. Uhum. E eu acho isso lindo, porque para mim a Uhum. constelação, assim como outras coisas, né, que nós Uhum. estamos vivendo momentos ímpares, assim, de muita Uhum. abundância de recursos para nós Muita, expandirmos a muita consciência, expansão. Uhum. não é? Muita. É muito, muito trabalho de expansão de consciência, de abertura para a luz, de compreensões mais profundas, né? É, Muita riqueza. é. Então foi assim muito lindo e hoje assim eu realmente fui fazendo, claro que integrando muito com tudo que eu aprendi, né? Porque assim a constelação, e essa é uma preocupação grande que eu tenho, né, Patrícia? Eu sei que tu também Uhum. tens. Uhum. Ela expandiu muito rapidamente, né? Tem Uhum. muitos cursos, só Uhum. que eu questiono se são realmente de qualidade, né? Tem muito curso assim. E esse é um Uhum. trabalho profundo que tu precisa, acima de tudo, tu precisa estar muito alinhada, Muito, muito. né? Porque não é no nível do ego que tu vai facilitar uma Uhum. constelação, né? Uhum. Então eu digo, a gente precisa ter muito cuidado e, e assim, eu hoje muitas pessoas me pedem para trazer uma nova formação. Eu não me sinto chamada, né? Acho que a Uhum. minha alma quer outras coisas. Mas Então, e recentemente dentro dessas outras coisas, quais são os seus projetos atuais? Porque assim, eu sei quais são os seus projetos, mas eu gostaria de te ouvir falando quais são os seus projetos desse momento. Né? Que eu acho que isso é uma das coisas, né? De eu te poder diria trazer assim, o que são suas contribuições agora, uhum. né? Cada vez mais, né, Patrícia, eu acho que a nossa profissão é mais ou menos como o vinho. Quanto mais velho, melhor, né? Diferente de outras que precisam da juventude, né?
Então, assim, eu sinto que cada vez mais eu vou integrando tudo que eu aprendi e sigo aprendendo e sigo curiosa, querendo mais, né? Mas, assim, eu tenho um projeto que tu conhece, que é o Ciclo de Constelações, ele já está na sua 6ª edição. Eu pretendo trazer ele numa nova edição ano que vem, mas com algumas reformulações e coisas novas, porque o Ele meu acontece uma grande... vez por mês, né? É, é. Ele é um curso de 10 meses com um encontro por mês. Mas, principalmente, eu não me preocupo mais em ensinar a constelar, porque eu acho que, para mim, o mais importante, e aí é para qualquer pessoa em qualquer área de atuação, é aprender a ter a visão sistêmica. Essa visão sistêmica mudou minha forma de ver a vida, né? E com aquilo que a gente já trazia do Pathwork, né? Essa profundidade de saber que eu sou responsável por tudo, absolutamente tudo que eu crio na minha vida, né? E quantas vezes eu crio e olho para minha criação e digo, que isso? Não é nada daquilo que eu queria. E aí eu vou descobrir que, por amor, eu estou a serviço de um ancestral meu que teve uma encrenca e não resolveu essa encrenca e está aqui dentro de mim essa memória para que, quem sabe, eu possa fazer diferente, né? Só que a gente sabe, o amor cego faz com que a gente se identifique, se emaranhe. Então, assim, eu acredito que se nós conseguirmos que um número X, né, de pessoas conquiste essa visão sistêmica, nós vamos dar um salto quântico enquanto humanidade, né? Então, eu sinto que o meu trabalho aqui hoje é de trazer mais tanto a visão sistêmica como ajudar aqueles que estão trabalhando a cada vez ter mais qualidade profissional, né? E Então, para isso você atualmente está com a mentoria, né? isso. É um projeto bem recente que eu comecei a me sentir angustiada. Como é que eu posso ajudar a preparar mais esses profissionais? Eu não quero formá-los, mas está cheio de formação. Como é que eu posso ajudar os formadores, né? Então, assim, a minha experiência nesses anos todos, eu acho que realmente o Pathwork dá uma base muito profunda, assim como a psicologia, né? E a constelação, esses 20 anos, onde eu pude ver lá no início e agora o que é hoje, eu acho que a gente segue caminhando. Então, ajudar, né? Essa mentoria ainda tem vagas para quem quiser participar, é um trabalho grupal, que eu acho muito rico no Pathwork, que a gente faz muita supervisão em grupo, tu faz e sabe bem a riqueza que são as trocas, né? Então, de poder oferecer isso, é um grupo pequeno, não é para um monte de gente, porque a ideia é que seja mais pessoalizado, né? Então, quem Você tem um quiser limite de vagas, entrar, né? 25 pessoas, não é isso? Se eu estou certa? no máximo. É. No máximo, E né? também, assim, a riqueza de poder ter as trocas, né? E algumas outras coisinhas que, de repente, eu vou trazer no ano que vem. Nesse período todo, eu me especializei bastante no atendimento individual, das constelações também. Então, é uma coisa que talvez eu vá lançar algo nesse sentido. É mais ou menos por aí. E Rê, a gente está indo para a nossa finalização. Então, eu gostaria que você deixasse, assim, eu sempre falo isso, eu peço para as pessoas deixarem uma mensagem. Mas a própria live inteira já é uma mensagem, a história de vida já é uma mensagem. Mas talvez você tenha algo que você considere importante para deixar como uma fala finalizando o nosso bate-papo. Então, tanto no Pathwork como nas constelações, a gente aprende que nós, quando aquele óvulo e aquele espermatozoide se uniram, né? Que nos conceberam, ali veio todas as memórias, né? Dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Ali veio uma riqueza, um baú, né? De coisas tanto difíceis, sim,
porque o difícil também nos compõe e nos dá consistência, como qualidades essenciais, né? Mas quando a gente pode acolher tudo que foi exatamente como foi, dar um bom lugar dentro de nós para essas histórias fantásticas dos nossos ancestrais, tudo isso unido é como se, eu costumo ver assim, é como se um terreno muito fértil, quando eu posso me assentar dentro desse terreno fértil e abundante, algo especial brota, que é único, que é só meu, né? Que é um talento específico que cada um de nós traz para compartilhar com o mundo, né? E quando a gente faz isso, é de uma beleza, de um prazer muito grande, que eu diria assim, isso é o que nos dá sentido. Então, eu diria, hoje está muito na moda, que bom que está se falando disso, do propósito, né? O propósito das empresas, o nosso propósito. Eu diria que assim, o nosso propósito é compartilhar o nosso melhor. Né? E quando a gente faz isso, a vida tem sentido e a gente faz diferença no mundo. Então, eu quero convidar vocês que estão aí nos escutando hoje, ou quem sabe daqui a pouco, que não esqueçam disso, sabe? Busca compartilhar o teu melhor. Seja, não importa no quê, não precisa ser nada grandioso, né? Mas aquilo que a gente faz com prazer, aquilo que a gente dá aquele toque especial, né? Dá tanto prazer em fazer isso que naturalmente eu mesmo me nutro. Mas claro que aquilo que eu estou oferecendo de melhor vai vir a mim como algo também, eu vou receber muitos retornos, né? Então, acho que esse é o que eu gostaria de trazer, assim, não tema te jogar no abismo, né? Agora, cuidado também, não é uma coisa assim, vou sair ela louca, né? Eu Sair na digo, louca, deixando tudo para fazer outra sem eu digo nenhuma. assim, a gente precisa ter muito uma conexão interior, né? Porque o ego sozinho, ele se perde. Mas quando eu respiro e eu busco a verdade do meu coração, a verdade da minha alma, né? A minha alma me mostra o caminho. Então, quando a gente pede, me mostra o caminho, eu sempre digo, pedir ajuda não gasta. A gente pode, é de graça, pode pedir à Ajuda, vontade velho. e a ajuda vem. Então, me ajuda a compartilhar o meu melhor. Me ajuda a descobrir onde é que está o meu talento, se eu ainda não descobri. E as coisas vão indo, e não é uma coisa. As coisas vão indo, né? E a gente vai se descobrindo a Naturalmente. cada momento. Onde agora eu posso compartilhar o meu melhor. E Acho confiar que que tem o tempo mesmo para isso se manifestar, né? Como você exato. mesmo comentou, tem o tempo que tudo que a gente está vivendo vai chegar e nos conduzir exatamente a esse melhor, né? É. E eu acredito muito nisso. Eu acho que, assim, por exemplo, o teu movimento, né, com a cabeça do dragão, que eu fico muito orgulhosa de poder fazer parte da docência dessa formação, né? E orgulhosa de você fazer parte. Eu te acompanhei nesses primeiros passos aí, né? E tão bonito ver essa criação onde tu pôde juntar, né? Essa astrologia com constelação e fazer um trabalho tão lindo que busca exatamente isso, né? É ver qual é a tua missão de vida, né? O que o dragão está te dizendo aí que é essencial Liberado, na tua se caminhada. liberando, né? É, Aham. E então, o Eg está aqui, o Egberto está aqui. Ele fez o primeiro Cabeça do Dragão há 9 anos atrás. Então, querido, um beijo, tá aqui Egberto. te vendo. Bom te ver. Te ver não, saber que tu estás nos vendo. Saber.
Querida, assim, muito, muito obrigada. É uma alegria muito grande, é sempre muito bom te ouvir. É muito bom deixar isso registrado, toda a contribuição que você trouxe para o PEFOR, para o Rio Grande do Sul, para cada um de nós. São muitos beneficiados mesmo. Então, muito, muito grata. Obrigada. Mais uma vez, obrigada pelo convite para estar aqui nessa live, para estar contigo na Cabeça do Dragão. E a gente segue caminhando, A gente seja no segue juntas trabalho, nas seja em aventuras, viagens lindas. nas nossas aventuras. Então, tá, Rê, obrigada a todos que estiveram conosco, que virão depois. Muito grata a todos. E a Mulheres que Contam Encanto, a gente tem encontros a cada mês com uma convidada especial, pessoas que realmente fazem parte do Perfect. Então, obrigada, Rê, obrigada a todos. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.